Okay, so here we are again. Now, lesson 2, ok? A dica aí, como vocês podem estar praticando, trabalhando aí sempre o dia a dia, o seu inglês aí, de forma bem prática mesmo. A aula aqui é prática, ok? Na lesson 1, we talked about to do, ok? The verb to do. Lembra lá? Do, don't, does e doesn't, ok? Nessa segunda aula aqui, a gente ainda vai complementar um outro detalhe sobre o verbo to do, que é, como eu falei aí, sendo o auxiliar básico para a maioria dos verbos que a gente usa no nosso dia a dia, uma segunda parte muito importante é past tense. Vocês já ouviram falar de past tense? Sabe o que é isso? O detalhe é, se no presente a gente tem aquelas variações lá do does e do, por exemplo, o do ou o does, dependendo da pessoa para qual você estiver usando, fazendo a frase ali, a boa notícia é de que o passado não tem nada disso. O do no passado é o did. Com certeza você já ouviu isso em alguma vez na sua vida, ou já viu essa palavrinha, D-I-D. Did e didn't. Seguindo a mesma regra lá, a mesma ideia, did é afirmativa, didn't negativa, ok? Mas qual que é a melhor parte aqui, a boa notícia? Não altera para ninguém. No passado, se a gente pegar o nosso quadrinho lá dos pronomes, I, you, he, she, it, we, you and they, o did ou o didn't são iguais para todo mundo. Então, seguindo a mesma lógica de raciocínio lá, qualquer outro verbo que você pegar, né, a maioria dos outros verbos aí mais comuns do nosso dia a dia, no passado eles também não sofrem alteração, não variam, né, no caso. Só tem o verbo no passado simples, diretamente, seja plural ou singular. Então, qual que é a questão? Vamos pegar lá para entender. Lembra que eu falei que o do, o verbo do, ele é tanto auxiliar, mas ele também é um verbo por si só, que é o nosso fazer. Quando você faz alguma coisa, se você faz uma atividade, se você faz aqui uma aula de inglês, por exemplo, né? Ou se você está fazendo alguma coisa hoje. Então, o do, ele é o próprio verbo fazer. Se você falar, por exemplo, que você já fez um curso de inglês antes, ou que você já ouviu, né, já fez aí a primeira aula, a primeira lição que eu postei, por exemplo, você vai falar diretamente I did, ok? Eu fiz. I did an English course, por exemplo. I did the first lesson. Você já fez, já ouviu a primeira lição, não é? E seguindo a mesma ordem, a mesma regra, então, se a gente pegar lá os verbos, por exemplo, like. Se você falar que você gostou ou que você gostava de alguma coisa, I like it. You like it. He, she and it like it também. Então, como eu falei, a boa notícia aqui é que no passado os verbos só têm uma forma para todos. We like it, you like it, they like it. E é aí que tem gente que também fica na dúvida quando a gente usa aí os plurais, né? No caso we and they, que expressam realmente essa ideia de plural, o we aí que são os nós e they, eles ou elas, os verbos em inglês, lembrando que tanto no presente, no passado, no futuro, a maioria deles não tem diferença de plural e singular, ok? Então, da mesma forma, como a gente falou lá, por exemplo, na primeira aula, we love English. Yes, we love English. I know you love English. Então, se você falar we loved Spanish, for example, before you start to study English, I know you liked Spanish, ok? Mas agora que você está estudando inglês, você não precisa gostar mais de espanhol, ok? Only English, please. Brincadeira. So, qualquer verbo, ok? Se você falar que ontem você trabalhou, por exemplo, I worked yesterday. Or I can say that me and my father worked a lot yesterday. We studied English together, for example. Or, oh, I know that me and my sister, we both played piano, or we studied piano, ok? Então, isso também para mostrar lá he, she ou it, vai ser a mesma coisa.
Lembra que no presente eu falo he ou she likes English, por exemplo, o verbozinho com S. No passado, não, é tudo igual para todo mundo. Então, se eu falar que ele leu um livro ontem, o passado aí do read vai ser read. So, he, my brother, por exemplo, my brother read a book for me yesterday. Or my mother read the Bible this morning. Ok? Qualquer frase que seja. A boa notícia é que no passado os verbos não alteram. Ok? É tudo uma coisa só. Mas aí a gente entra num detalhezinho. Numa próxima aula aí que eu estou preparando já, a gente vai falar dos verbos irregulares, ok? Qual que é? Só para dar uma explicação básica aqui rápida. Como eu citei aqui, por exemplo, o verbo to read. Se você falar, I love to read English books, or I love to read Harry Potter's books, for example. Ok? Perfeito. Read, to read, in the present. Se eu falar que eu já li no passado, I read the Harry Potter's book, for example. Ok? Esse verbo read, por exemplo, ele já é aí um verbozinho diferente, porque a escrita dele, tanto no presente quanto no passado, é igual. A escrita, mas a pronúncia, to read no presente, read no passado. Ok? E assim a gente tem então alguns verbos aqui que a gente chama de verbos regulares e verbos irregulares. Por exemplo, like é um verbo regular, porque no passado ele só acrescenta o D no final. To like in the present, liked in the past. E aí sim, aqui que eu falo, a maior dica é o seguinte. Nesse caso, sim, é importante você pode pesquisar, por exemplo, uma lista aí no Google de verbos, conjugação dos verbos aí mais comuns em inglês. Você vai achar lá, like, liked, work, worked, study, studied, eat, ate. Então, o eat também é um verbo irregular, por exemplo. Drink, drank é um verbo irregular também. Então, provavelmente o formato mais comum aí, se você pesquisar isso na internet, é que a gente acha umas colunas lá. Tem present tense, os verbos aí no presente, past tense, o verbo no passado, e geralmente tem uma terceira coluninha, que é um negócio lá um pouquinho mais complicado, que depois eu explico, ok? Mas aí sim, então você pode, por exemplo, pesquisar uma lista aí com todos os formatos aí dos verbos presente e passado, e seguindo essa regra aqui, você pode fazer qualquer tipo de frase com qualquer verbo que vai sempre dar certo, ok? Por exemplo, eu posso falar que last night I watched Stranger Things last night. Oh my god, I finished the Stranger Things and it's so good. It's amazing, ok? E aí também, seguindo aquele mesmo raciocínio, se eu fizer uma pergunta para vocês, por exemplo, did you watch Stranger Things last night? Or did you study English yesterday? Did you already listen to my first English class? Yes or no? What do you think? Ok? E assim vocês podem também ir praticando da mesma forma, fazendo aí frases, pensando aí o que você fez ontem. Fala aí, tenta pensar. Eu tenho certeza que qualquer frase que você pensar, esses verbos que você for utilizar aí, por exemplo, para montar as frases, se você trabalhou, você estudou, você assistiu alguma coisa, você leu, provavelmente esses verbos aí você já ouviu, você já conhece eles em inglês, só que você nunca pensou em praticar de verdade, fazer algumas frases aí. Então começa hoje, começa agora. Fala aí, você ouviu o outro episódio? Você já ouviu? Já praticou? Já estudou? Yes! Don't miss next class, and I hope you enjoy, you learn, and please give me your feedback. You like, you don't like, share with your friends, okay? And let's keep practicing, please. English is so good and so important for your life, for your whole life, everything. So let's do it.